Angstrom! You're dead! No universo de Invencível, nos é dado a saga Guerra Invencível, onde todas as variantes de Mark Grayson aparecem. Entre elas estão muitos, como o Mark de Moicano, o Mark Prisioneiro, o Mark Viltrumita, o Mark de Bigode, o Mark Sem Óculos, entre outros. Mas possui um específico, o Mark Sinistro, a variante mais psicopata de todas. Ele será a variante que iremos explorar sobre o seu império de terror e sofrimento. Mark Alternativo 16, também chamado de Mark Sinistro. O seu traje se assemelha à versão original do Mark, mas ao invés de azul e amarelo, aqui é preto e amarelo, e ele utiliza uma capa. Mas não temos muita coisa sobre sua vida, mas sabemos que no começo da sua vida era semelhante à do Mark principal, porém algo aconteceu. Esse Mark era extremamente psicopata e instável, o que fez levar a fazer coisas horríveis, como matar sua própria mãe e matar o Omni-Man, o seu próprio pai. Mas esse não era nem de longe o fim dessa ira acabar. Em sua dimensão, ele caça Angstrom, que estava escondido. Ao achá-lo, o Mark avança em seu filho. E antes que Angstrom possa fazer algo, já era tarde. O Mark Grayson matou o filho de Angstrom Levy, provavelmente esmagando seu crânio ou arrancando sua cabeça. Ele apareceu na famosa Guerra Invencível, onde mais de 20 variantes do Mark Grayson foram convocadas por Angstrom, agora querendo vingança a todos os Invencíveis. E ao levar as 20 variantes do universo do Invencível original, foi um massacre. Em 2 dias as variantes tinham matado milhares, não, milhões. Milhões foram mortos pelo massacre, e todos acreditavam que a culpa era do Invencível original. O Mark Sinistro foi o mais sádico de todos. Ele não tinha sentido nenhum remorso pelos seus atos, nem pela morte de sua mãe, nem pela morte do seu pai. Até o momento, alguns tinham morrido, tendo sobrevivido após dos 2 dias poucos Marks. O Angstrom convoca cada um para uma reunião, onde após pedir mais coisas aos Marks, ele é negado, e logo joga todas as variantes em uma dimensão, sem comida nem água, apenas o instinto de sobrevivência em um lugar vazio e sem vida. Mas na Terra, quando Angstrom soube que o Mark estava vivo, o Mark original, ele foi até sua casa e atacou a Eve, que naquele momento era a namorada do Mark. E quando o Mark foi tentar confrontá-lo, ele foi jogar na mesma dimensão que Angstrom jogou as variantes. E lá, o Mark encontra um verdadeiro cemitério. Todas as variantes estão mortas. E está lá, o Mark Sinistro, devorando a carne dos demais Marks. O Mark Sinistro, vendo sem opções, ele fez um trato com todas as variantes. O mais forte vai devorando o mais fraco. E para se manterem vivos ali, o Mark matou quase todas as variantes, e ao ver o Mark original, ele avança para tentar devorá-lo também. Mas o Mark de Moicano chega para ajudar. Eles tentam fugir, mas o Mark Sinistro é mais rápido e ataca o Mark original por trás, o derrubando. Porém, o Mark de Moicano chega de surpresa e espanca o Mark Sinistro até estourar o seu crânio. E assim o Mark Sinistro é morto pelo Mark de Moicano. E assim é o fim de Mark Sinistro. E assim chegamos ao fim do vídeo. Bem, eu espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like. O vídeo foi um pouco curtinho, mas como eu já disse, galera, eu meio que tô voltando pro canal agora, então eu não tô fazendo muitos vídeos muito longos. Eu tô fazendo um vídeo um pouco meio curtinho, né? E também, como é a variante do Mark, meio que as variantes não tem muita história. Meio que o criador, né, ele literalmente ele só jogou um monte de variantes na tela, tá ligado? Assim, as variantes, eles apareceram praticamente só na Guerra Invencível. Só o Mark de Moicano que foi literalmente a única variante que conseguiu sobreviver à Guerra Invencível, mas depois foi morta de qualquer jeito. Mas meio que das variantes do Mark, a gente não tem muita história dele, a gente tem mais a Guerra Invencível mesmo, a gente não tem muita história. Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixa seu like, e agora tenha uma boa noite.